Senhora. Pessoal, vamos seguir a mesma dinâmica. Eu vou expor alguns slides, né? E daí, no final, a gente vai compartilhar o Salmo primeiro, a atividade que cada um fez, né? E aí, depois, eu vou fazer alguns apontamentos, tá bom? Beleza? Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo vendo os slides? Beleza. Beleza. Então, vamos continuar. Vamos começar, né? Aliás, nós vimos, né, que o primeiro passo é a observação do texto. É familiarizar-se com o texto, fazer perguntas ao texto. Esse foi o nosso primeiro passo. E nós passamos um exercício, né, de observação e vamos compartilhar, vamos treinar mais uma vez, mas hoje a gente vai estudar o segundo passo, né, nessa jornada rumo a uma boa interpretação e aplicação do texto. Ok? Hoje nós vamos estudar o segundo passo, que é familiarizar-se com o contexto original do texto. Hoje nós vamos nos ater aos contextos, tá? E a pergunta central para a gente entender o contexto é como esse texto foi compreendido dentro do seu contexto original. Nós precisamos entender que o texto bíblico ele foi escrito para um público original, dentro de um contexto, dentro de alguma situação, dentro de um problema. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Se alguém ouve alguém falar uma palavra, eu te amo, a gente não vai saber o que significa. O eu te amo pode ser uma declaração de um pai para um filho, um esposo para uma esposa, né? Um namorado para uma namorada. Depende de onde foi dito, em que contexto foi dita essa declaração. Ou seja, uma frase solta não dá elementos para que a gente possa entender o contexto, né? E a gente precisa entender, responder essa pergunta, né? E o contexto determina o significado. Por exemplo, a palavra manga. Se eu falar manga, manga pode ser fruta, né? Mas pode ser a manga de uma camisa, né? A manga da minha camisa. Ou eu comi uma manga. Então, a palavra manga, ela pode ter significado diverso, dependendo do contexto. E uma mesma palavra, ela pode ter um significado diferente, dependendo do contexto, né? E o contexto do texto, ele divide-se em três, que a gente vai estudar. Primeiro, o contexto literário, que é o gênero que a gente vai estudar, que pode ser poesia, narrativas bíblicas, profecia, literatura apocalíptica, evangelho. E a gente vai estudar o contexto literário, definir o contexto literário. Cada gênero literário ele tem uma regra de interpretações, né? Então a gente vai estudar isso. E a sua relação do texto com outros textos. O contexto histórico, que são os elementos históricos por trás do texto, né? Claramente conhecidos à época, necessários para a sua compreensão. Por exemplo, quando a gente está estudando a primeira epístola de João, quando a gente está trabalhando com o texto, tem elementos históricos importantes para a compreensão. Por exemplo, lá, o apóstolo João escreveu essa epístola, né, tendo como pano de fundo heresias. Falsos mestres estavam espalhando heresias acerca de Jesus e sua obra. Então, é importante ter isso em mente, porque a própria epístola vai trazer indicações disso. E se a gente não estudar isso, a gente pode ter compreensões erradas da passagem bíblica a ser estudada, né? E a gente também vai estudar o contexto teológico e canônico. Esse contexto a gente não vê muito em livros de estudos bíblicos. Esse contexto teológico canônico é a posição específica na história e na teologia bíblica de um texto. Por exemplo, quando a gente estuda justificação em Abraão, Abraão creu e foi justificado. Paulo ainda não havia escrito a carta dele aos Romanos. Então, cada autor, quando a gente pega o Antigo Testamento,
ele tinha uma posição específica no contexto da revelação de Deus, que foi progressiva até chegar a Jesus. Né? Só um minutinho. Meu pai, que ele abaixa um pouquinho que está me atrapalhando. Então, pessoal, a gente vai nos ater a estudar esses três contextos. Literário, ok? Histórico e teológico canônico. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Exemplo. Por exemplo, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, que é um texto bem conhecido de todos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui a gente não vai ainda fazer um exercício detalhado, mas aqui é uma carta, a gente percebe que o rogo-vos, pois, existe uma relação anterior. A gente precisa entender também se esse texto faz menção a outro texto. Por exemplo, o que significa sacrifício? Século, né? A gente percebe que a Epístola de Romanos, ela trata de uma relação entre judeus e gentios, em que Deus fez um só povo, né? O que significa sacrifício santo, vivo e agradável? Exemplo, Atos 4, versos 1 a 3. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição entre os mortos, e os prenderam, recolhendo as cárceres até o dia seguinte, pois já era tarde. Palavra ainda. Aqui, Atos, se trata de uma narrativa. E você, por exemplo, quem eram os sacerdotes? Quem era o templo? Capitão do templo? Os saduceus? Aqui é uma ênfase na ressurreição dos mortos. É isso que a gente vai começar a compreender, né? Mas como estudar o contexto literário? Primeiro, a gente precisa definir, se a gente for estudar um texto, uma passagem bíblica, né? Uma pregação expositiva, a gente precisa definir onde começa o texto e onde termina o texto, né? Isso é importante, porque às vezes, o que acontece? Só um minutinho. Não, filho, peraí, filho, tem que abaixar. Não quer mais não? Só um minutinho, filho. Irmão, ajeita aqui pra ele, mano. Então, pessoal, a gente precisa definir a passagem. E, às vezes, o que acontece? Quando a gente vai pregar uma passagem, a gente corta. A gente precisa ter familiaridade, porque se eu cortar a passagem, porque cada carta, por exemplo, 1 João, cada passagem que a gente prega é uma unidade de pensamento. É algo, é uma ideia completa. Se eu quebro, eu não vou passar a ideia completa do texto. Então, eu preciso saber, principalmente numa carta, onde termina uma unidade de pensamento, onde começa, onde termina, né? Fazer uma análise da relação do texto com outros textos. Primeiro, eu preciso ver, se eu vou estudar um texto, qual é o contexto imediatamente anterior, qual é o contexto que sucede, que vai depois, né? O contexto amplo, a divisão do livro no qual uma passagem está. Por exemplo, eu, quando não tenho familiaridade com o texto, eu preciso estudar em esboços, né? Por exemplo, Bíblia de estudo, ele tem esboços. Comentários, tem esboços. Então, eu preciso saber a divisão do livro. Aquela passagem, ela está inserida, né, em que contexto? Né? Em que explicação do autor? E como estudar esses contextos? Primeiro, pesquisar um esboço do livro onde está a sua passagem. Depois, quando a gente tiver familiaridade, você mesmo vai ter condição de fazer seu esboço. E depois que você fizer seu esboço, você compara com o esboço de um outro autor, de uma Bíblia de estudo, de um comentário, né? Então é importante ver se há e qual a relação do seu texto com o anterior e posterior. Há alguma conjunção?
porém, né? Logo, e. Isso, quando a gente for fazer o exercício do Salmo primeiro, né? A gente não vai ainda no exercício de contexto, mas a gente é muito importante a gente estar atento às conjunções, aos verbos, às listas, né? Há algum contraste, há alguma lista, há alguma enumeração. Então, veja se o texto possui alguma citação ou alusão a outro texto de algum livro. Se sim, analise a relação entre esses textos. Às vezes, o próprio texto bíblico faz remissão, faz alguma citação, né? E é importante a gente compreender isso. Aqui, né? Outra coisa que eu já falei, a gente precisa definir o gênero literário do texto e aplicar as regras de interpretação, né? Por exemplo, cada gênero literário existem regras de interpretação. Quando você estuda uma carta de Paulo, há certas regras de interpretação. Uma narrativa bíblica do Antigo Testamento, né? Por exemplo, Juízes, há regras de interpretação, né? Salmos, são poesias, há regras de interpretação. Então, cada gênero literário existem regras de interpretação, né? E aqui eu elenquei alguns livros de leitura fáceis que você pode consultar. E eu coloquei 3, né? Mas o Entendes o que Leis, ele é bem fácil de interpretação e quando você lê esse livro, você já vai ter uma noção de como interpretar cada gênero literário. Esse Introdução à Hermenêutica eu não tenho ainda pedido, né? A interpretação bíblica eu já li, que é do Roy Zucker, que é muito bom também, né? Então, quando você já tem um certo conhecimento, você não precisa toda hora estar recorrendo, porque você já vai ter um olhar para o texto. Por exemplo, é uma carta de Paulo, eu já vou ter regras de interpretação. Eu não posso interpretar uma carta. Normalmente as cartas, elas são dirigidas a corrigir alguma problemática que a igreja estava vivenciando. Então, o modo de interpretar cartas não é o mesmo método de Apocalipse, que não é o mesmo método de Salmos, que não é o mesmo método de narrativa, como Gênesis. Então, cada gênero literário tem regras de interpretação, né? Então, como estudar o contexto histórico? Como é que eu vou fazer para eu extrair elementos para entender o contexto histórico do texto? Em primeiro lugar, eu preciso saber o autor do texto. Quem foi o autor? 1 João, a epístola de 1 João, que a gente está seguindo na sequência. Hoje a gente vai estudar o capítulo 3, versos 11 a 24. Ali, a gente precisa saber quem foi que escreveu, qual é a audiência original do texto, para quem foi escrito a carta. Por exemplo, 1 João, ela foi escrita para igrejas da Ásia Menor, que estavam sendo atacadas por falsos mestres, igrejas que o apóstolo João já havia ministrado, né? Os elementos históricos culturais do texto que eram comuns ao autor e à sua audiência original, né? Conhecer a história e a cultura da audiência original. Isso parece ser curiosidade, mas não é. Isso vai ser muito importante para que a gente possa interpretar, né? Então, nós precisamos coletar informações sobre o autor para entender o texto. Quem escreveu o texto? Que relação o autor tinha com aquela audiência para quem ele escreveu, né? O que estava ocorrendo que motivou o autor a escrever o texto para essa audiência? É muito importante, principalmente em cartas, que a gente está numa sequência de exposição de cartas na igreja, né? Epístolas. Então, a gente precisa entender o motivo. Para que o autor escreveu? Toda carta, ela tem uma problemática. Ela tem um motivo pela qual foi escrita, né? A gente viu que a primeira epístola de João havia ali um ensino perigoso, um ensino gnóstico. Eles estavam pregando que o conhecimento, a salvação era obtida através de um conhecimento superior. E isto estava ocasionando uma disputa, uma rivalidade entre a igreja. Então, ali, esses dados são muito importantes para que a gente possa compreender o motivo pelo qual o autor escreveu a epístola, né? E como é que eu obtenho essa informação?
Às vezes, o próprio livro já dá indicações disso, né? O próprio livro por exemplo, quando a primeira epístola de João, ele começa lá dizendo que Jesus se encarnou, que Jesus era o Verbo, que ele apalpou Jesus, né? Jesus era real, Jesus, né, era alguém que se encarnou, que não era apenas um fantasma. Ele já mostra evidências que ele tinha um objetivo de atacar essa falsa doutrina que Jesus não veio em carne, né? Então, às vezes, o próprio livro traz essas indicações, consultando outros livros bíblicos que possam acrescentar essa informação. Por exemplo, toda introdução de comentários bíblicos ou panoramas, ela traz informações importantes, né, da situação em que o livro foi escrito. Então, isso é importante. Por exemplo, se você começar no seu devocional a estudar Filipenses, 1 João, Gálatas, você antes dá uma lida, né, no contexto histórico. O que motivou essa escrita? E isso aí você encontra em Bíblia de Estudo, por exemplo. Você encontra, daqui a algumas aulas, eu vou ensinar vocês a uma forma bem fácil. Existe um programa gratuito chamado ESWord, em que você baixa e lá tem várias ferramentas grátis. Então, em uma aula, eu vou ensiná-los a mexer nesses programas. Então, isso hoje, há uma facilidade muito grande, né? Hoje não há desculpas. Hoje há ferramentas grátis que você encontra o conhecimento, né? Então, você colete informações importantes sobre a audiência do texto. Essa audiência, essas igrejas, quais são as características. Então, a maioria, se não todos os livros do Novo Testamento são situacionais. Muitos do Antigo Testamento também. O que é isso? O que significa que esses livros são situacionais? Quer dizer que havia uma problemática a ser solucionada. Por exemplo, quando o apóstolo João escreveu a primeira epístola, ele visava a corrigir uma problemática. Haviam falsos mestres que saíram da igreja, estavam ensinando, né, heresias perigosas sobre Jesus, sobre a obra dele, e que isso tinha reflexos perigosos na unidade na igreja, na preservação da sã doutrina. Então, procure entender a situação em que a audiência estava para receber aquele texto. Esse tipo de informação você pode obter, como eu já falei, em sessões de introdução, em comentários, panoramas bíblicos, né? A gente vai, para quem, né, não tem muita facilidade, não tem livros em casa, a gente vai dar ferramentas para vocês fazerem essa pesquisa com programas grátis, aplicativos grátis, ok? Precisamos também atentar no contexto para elementos geográficos, topográficos, religiosos, políticos, que possam aparecer no texto. Por exemplo, em Lucas capítulo 10, verso 30, vai dizer assim: Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair muitos salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Aqui está dizendo que certo homem descia de Jerusalém. Esse descia significa o quê? A gente precisa compreender que Jerusalém ficava no monte, né? Então, se ele descia de Jerusalém, ele estava descendo do monte, né? Não é só a questão de ficar apenas ao norte. Significava que Jerusalém ficava ao monte. Então, eu preciso ter essas informações geográficas, não são apenas curiosidades. Por exemplo, costumes sociais da época. Em João capítulo 2, verso 3, vai dizer que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O fato de acabar vinho numa festa não é o mesmo significado que tem hoje. Hoje, por exemplo, acabou uma bebida numa festa. Você vai ter um certo, né, constrangimento, mas não é algo que acarreta um constrangimento tão grande. Naquela época, o fato de acabar um vinho numa festa era um sinal de extrema vergonha para o povo. Então, a gente precisa ter em vista esses elementos, costumes religiosos. Né? Por exemplo, a Páscoa. Em João capítulo 2, verso 13, vai dizer:
Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Como era a Páscoa dos judeus? Que festa era essa da Páscoa? O que ela significava para o povo judeu? O que ela significa hoje? O que Jesus fez com esse ressignificado da Páscoa? Né? Costumes familiares. Em 1 Timóteo 3,15 vai dizer: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Né? Aqui uma ênfase no chefe da família. Fatores políticos também. Né? Atos 4:1 falavam eles ainda ao povo quando sobreveram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Eu preciso entender quem eram os sacerdotes, qual é a função deles. Do capitão do templo, ele tinha uma função. Os saduceus também. Fatores econômicos. Né? 1 Coríntios 10:25, por meio de tudo que vende no mercado. Se anda perguntados por motivo de consciência. Né? Saber como é que era o mercado naquela época. Né? Então, a gente precisa ter cuidado no estudo do contexto histórico. Mas outra coisa, eu quero que vocês atentem bastante para isso, tenham atenção especial. Às vezes, Débora, o que acontece? Nós temos informações falsas em que é passado e a gente não tem o cuidado de averiguar. Por exemplo, quantos aqui não já ouviram a história da corrente amarrada aos pés do sacerdote? Não, porque a gente fala, às vezes até fala no estudo. Olha, o sacerdote, à época, quando ele subiu uma vez, ele tinha uma corrente amarrada. Isso não tem lugar nenhum da Bíblia. Né? Mas várias pessoas falam isso, ouviram de alguém e replicam essas falsas informações. A gente precisa ter cuidado para não replicar. Por exemplo, a história do camelo, do buraco da agulha, como sendo um tipo de porta. Né? É mais fácil, né? Passar num buraco de agulha. Né? A história lá do Reino dos Céus. Aí as pessoas interpretam como buraco da agulha como sendo tipo de porta. Né? E não existe. Isso são informações que são passadas ao longo, né, da década, do século onde a gente vive, que a gente absorve sem ter o cuidado de saber se são verídicas ou não essas informações. E a gente precisa ter cuidado também com o excesso de informação. Né? Focar naquilo que é importante. Também não ficar cheio de informação histórica e perder, né? Perder o sentido, perder o foco original do texto. Ok? Então, assim, ferramentas para o estudo do contexto histórico. Nós temos manuais, introduções, panoramas, enciclopédias bíblicas. E aqui eu vou fornecer muita coisa que você vai conseguir obter de forma gratuita. Comentários históricos culturais. Né? Eu tenho um comentário histórico-cultural do Antigo e do Novo Testamento muito bom aqui em casa. E você tem essas informações, uma linguagem bem interessante. Seção introdutória de comentários. Todo comentário que você pega, ele tem uma seção que vai falar sobre esse contexto. Atlas, né? Dicionários, enfim. Né? Então, eu já hoje, né, eu condensei isso. Agora eu quero ouvir, e depois de ouvi-los, eu vou pontuar algumas coisas em relação ao exercício do Salmo 1. A ideia é que vocês analisassem as conjunções e falassem informações básicas do texto. Né? Tivessem condições de olhar e dizer, relacionar o que está falando, né, de forma breve. Eu vou começar aqui pela Virgínia, para ela falar o que ela... Você fez, Virgínia, o exercício? Virgínia, André. Fez, André? O Salmo primeiro? Oi, pronto. A gente tentou fazer seguindo aquelas orientações da aula anterior, né? Uhum. Mas não tivemos tempo de aprofundar, né? De a gente fazer um estudo. Mas André queria compartilhar algo que ele... Agora não. Agora sim, depois que... Vai sim. Por quê? Então, vacilando. O Salmo 1, ele
é bem claro, porque o ponto-chave dele é mostrar assim, a diferença entre o caminho do ímpio, né, e o caminho do justo. E ele faz bem esse comparativo. Eu grifei algumas palavras, eu dividi, na verdade, o que o capítulo 1 fala a respeito do ímpio e o que ele fala a respeito do justo, do caminho do justo. O ímpio é pecador, escarnecedor, ele é como uma palha, né, que o vento leva. Uhum. Fala também que ele não prevalecerá no juízo e nem participará da congregação dos justos. Uhum. E aí ele faz esse comparativo e fala do justo, o que é o homem bem-aventurado, né, que medita na lei dia e noite, ele é bem-sucedido em tudo que faz, né, e que Deus conhece o seu caminho. E ele faz uma comparação bem interessante em relação, fazendo a comparação do homem bem-aventurado com uma árvore. Uhum. Eu gosto muito desse trecho comparativo, porque eu lembro muito do meu processo de conversão, né? Do que um dia nós já fomos. Ele fala que nós somos como árvores plantadas nos ribeiros de rios, né? Porque assim significa que você foi tirado de um lugar para ser colocado num lugar frutífero, fértil, né? Num lugar fértil, que é o que Deus nos concede. E aí ele faz essa comparação, que nós somos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará, ou seja, será bem sucedido em tudo que nós fizermos. Assim, as boas obras que o Senhor tem preparado para nós não falharão. São obras que o Senhor planejou, preparou, e que se a gente estiver nesse caminho, tudo será bem sucedido para nós, né? Não significando questões apenas materiais, porque muita gente fala em prosperidade, acaba aplicando isso num termo muito material, mas eu vejo... Essa relação entre as conjunções, Virginia? O texto, assim, tu relacionou as conjunções? Fez... Não, não. eu não entrei, eu não me Tá, aprofundei, eu não me detalhei não, porque eu não tive tempo essa semana de trabalhar nisso por conta do trabalho da monografia. tranquilo. Sim, é um apanhado geral, né? Que a gente, eu pensei muito na questão daqueles itens das jornadas que tu Uhum. falaste, da jornada de ida, da jornada da volta e a aplicação. Essa questão da gente conhecer bem o contexto, do que ele está falando, ver o sentido real do texto, né? Foi basicamente onde eu me prendi. Beleza, ótimo. Eu vou ouvir cada um, aí depois eu vou fazer alguns apontamentos. Débora, vai lá, valorosa Débora. Diga suas impressões do texto. Valorosa. Beijo, meus fãs. Ai, pastor, enfim, vergonha sempre, mas vamos lá. Eu fiz pelos passos que tinham na aula passada, né? Acho que todo mundo. Uhum. Aí primeiro eu li em diferentes versões. Não muitas, mas eu li primeiro na ARA, depois na NTLH, que é mais diferente, e na NVT. Umas diferenças pequenas que eu olhei foram em termos de nomenclatura. Tipo, essa passagem, ela repete o mesmo conceito com palavras diferentes, né? Tipo, ímpio, pecador, perverso, escarnecedor, enfim. E aí, enquanto na Ara era, tipo, ímpios, pecadores, escarnecedores, perversos, justos, na NTLH, por exemplo, era maus, que não querem saber de Deus, que zombam de tudo que é sagrado, que obedecem a Deus. E no final, o que teve mais diferença foi na frase, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse conhece, na NTLH, era o Senhor dirige e abençoa a vida dos justos. No caso, que era a vida dos que obedecem a Deus. E na NVT era o Senhor guarda. O que, enfim, para mim foi um pouco difícil, porque vai mudando o sentido. São mudanças sutis, mas eu fiquei na dúvida, porque parece diferente a interpretação.
Foi isso das versões. Aí depois, para dar uma olhada geral no que o texto estava falando, eu entendi que ele estava falando sobre a conduta dos filhos de Deus e contrastando ela com a dos ímpios, ressaltando também o resultado de cada uma delas, para onde cada uma leva as pessoas. Sobre relação com textos anteriores, eu botei que não tinha, porque é o primeiro texto do livro, e antes tinha Jó, enfim. E eu não vi muitas palavras repetidas, mas como eu disse antes, parece que ele repete a mesma coisa por palavras diferentes. Ele faz um contraste e comparação entre os dois estilos de vida, e as metáforas que eu vi foram árvore junto ao riacho e palha que o vento leva. Os verbos eu sublinhei, tem vários, mas quantas conjunções que o senhor parece estar mais interessado? Eu fiquei muito na dúvida, tipo, parecia que não tinha muitas, e eu fiquei na dúvida do que era que não era conjunção. Eu sublinhei, tipo, nem, antes, porém, mas e pois. E pronome eu só achei ele. Ele. E é isso. Obrigada a todos. A gente vai ver, muito bom. Porque, assim, é muito interessante você perceber esse contraste, a conclusão, né? E vocês estão, na verdade, ainda além, né? Já com a ânsia de aplicar. Mas é muito bom. Esse exercício é para a gente começar já a ter, né, a familiaridade, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Álvaro e Rebeca, vocês fizeram? Rebeca, Álvaro? Oi, pastor. Vocês fizeram, Rebeca? Eu não fiz. Tá bom. Eu fiz. Peraí. Fez, Álvaro? Pastor, eu fiz. Beleza. Aí, eu tô vendo que realmente os outros foram bem mais além do que eu fui, né? Isso. De adiante na interpretação e tudo mais. Porque a questão de ler os textos em versões diferentes, né? Estão me ouvindo? Vamos. Ah, ok. A questão de ter o texto em versões diferentes. E na questão do que chamou a atenção da parte da gramática, é justamente a questão das conjunções e tudo mais, é justamente a questão da comparação, né? Dele estar comparando ímpios e não ímpios, falando sobre, no início do texto, como deve ser, onde não deve andar, né? O que não deve fazer, e faz a comparação durante o texto, né, justamente do que Débora falou, de ser árvore plantada e de ser palha, né? E a árvore plantada, vindo daquela questão de que, junto a ribeiros de água, vindo da questão de que tem tudo que necessita e de que vai ter o fruto. E da palha, que o vento leva, ou seja, não vai levar para lugar nenhum, o vento vai ser disperso, vai ser espalhado. E a árvore plantada, ela, no caso, ela vai ter o fruto e vai prevalecer, enquanto palha se acaba mesmo ali e vai embora. A questão do texto de comparação também, eu queria tirar a dúvida no final, justamente do versículo 6, que Débora falou, porque eu achei essas palavras das duas versões, da Nova Tradução e da Ara, muito diferentes. Eu não consigo entender como as duas coisas iguais. Beleza. Ótimo. Muito bem, Álvaro. Vamos lá. No final eu vou esclarecer. Clóvis e Carol. Eu fiz aqui. Eu coloquei que as palavras repetidas, né, que eu pude encontrar foi caminho, lei, ímpios e justos. Os verbos que eu consegui encontrar foi anda, quer, conhece, faz, medita, prevalecerão e dá. Os pronomes também eu achei ele, né? Se refere ao justo. E conjunções foi por isso, pois e porém. Foquei mais nessas classificações. Também, né? É isso aí que eu
Isso. Tá, beleza. Mais alguém? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Elias entrou agora aqui, ele participou da aula passada. Vamos te ver aqui, Elias. Mais alguém? Mais alguém, pessoal? Quer compartilhar? Elias. Elias. Ele não está na primeira aula, eu não posso responder, está fora do contexto. Pode sim. João, deixa eu só compartilhar aqui. Eu gosto muito dessa versão, a mensagem de Eugene Peterson, da Bíblia. E aí, o versículo 6, que os meninos estão em dúvida aí, eu não sei se aplica aqui. Eu também tenho certa dúvida, porque acho que a palavra conhecer, ela vai muito mais profundo do que a gente... Eu vou tocar sobre isso, mas pode falar, Virginia. Aí o último versículo, ele traduz assim: o Eterno traça o caminho que você escolhe, mas o caminho que eles escolhem é uma pista escorregadia. Uhum. Sim, a mensagem é uma... Na verdade, não é uma versão, né? É uma interpretação do Eugene Peterson, né? Que é boa, mas a gente tem que ter cuidado porque não é uma versão bíblica, né? A gente lê, mas com esse cuidado de saber que não é uma versão. Exatamente. Uma interpretação, né? Para que a gente não incorra em erros, mas é muito boa. Mas vamos lá, eu vou tirar essa dúvida. Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Porque eu vou mostrar mais ou menos como o exercício, como é que a gente, né, nessa observação, como é que a gente tem um olhar logo para o texto, para observar o principal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida para que eu responda? Eu Fala, Débora. Posso Pode falar? falar, Débora. Quer falar? Primeiro, eu sublinhei todos os verbos, né? Tipo, tinha muitos, mas me pareceu que... Porque você falou na aula passada que eles são o coração do texto. Uhum. Mas me parece que talvez não sejam todos, entendeu? Tipo, eu sublinhei todos, mas acho que teria que ter um olhar mais crítico para saber quais são, de fato, os principais. E eu não sei exatamente ainda como fazer isso, acho que é pelo contexto. E qual era outra coisa? Duas coisas, mas que vão acabar tangenciando, mas se eu quiser, puder falar no final, eu agradeço. Primeiro, eu ia perguntar a sua opinião sobre a NTLH, porque às vezes eu acho ela super diferente. Não sei se ela é, tipo, realmente válida, entendeu? Assim, não sei. É isso. Responder, muito Essa boa pergunta. pergunta. E a última coisa é que não dá pra fugir da treta da teologia da prosperidade que tiram daqui, né? Então, assim, lendo, sendo uma pessoa de fora da igreja, realmente acho que eu entenderia isso. Que quem é bom prospera em tudo e quem não é, não prospera. Quando, na verdade, a gente olha para a vida de Paulo, de Jó, enfim, e vê que não é assim que acontece. Então, não sei exatamente qual é a minha pergunta, mas eu fiquei tipo, ai meu Deus, mas o que eu faço com esse versículo, entendeu? Beleza. Não, Porque ele tá no contexto maior, Bíblia e tal, mas... eu vou tentar tocar nesses pontos aqui, responder essas perguntas ao final. Tá bom? Eu já anotei aqui a questão do versículo 6. Mas Só uma coisa, não sei se você já viu, ou vocês, enfim, eu fui ler essas versões no aplicativo da Bíblia, né? Gratuito e tal. E aí tinha uma que era a versão nova Bíblia Viva. Vocês já viram? Achei tão estranha. Não, a Bíblia Viva... Queria saber também a opinião de vocês. Eu vou olhar, mas se eu não me engano é a versão Testemunho de Jeová. Já bem diferente, assim, bem... Sim. Parecia mais coloquial. Aí eu não entendi qual era a dela, nem a história, né? Beleza. Mais alguém quer tirar alguma dúvida para que eu possa responder? Se eu souber, se eu não souber, eu digo. Pastor, Oi. só para terminar a questão do versículo, né? Eu li também na nova tradução, na NVI, né? Versão internacional. Uhum. E no versículo 6 ele fala, em vez de conhecer, ele fala aprova também. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Certo. E foi o que também me deu essa dúvida também, de Débora. Beleza. Tranquilo. A gente vai
Primeiro, mais alguém quer falar alguma coisa? Mais alguma dúvida que queira pontuar, alguma coisa? Que aí eu vou pontuar, vou responder. Aí eu vou passar para o pastor Mar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá. Vamos no Salmo primeiro. O exercício que eu tinha pedido, basicamente, era para a gente observar o Salmo primeiro, né? Principalmente o que eu falei, para a gente ter cuidado com o olhar clínico em relação aos verbos, conjunções. E o que acontece? O texto começa logo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Logo você percebe aqui, logo no primeiro verso, bem-aventurado o homem que, esse que, ele já enumera. Desculpa que eu acabei. Peraí. Só um minuto. Então, esse que, ele vai enumerar bem-aventurado, feliz o homem que. Né? Quando a gente olha esse que, ele já vai listar algumas características. Feliz é o homem o quê? Que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém na roda dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, aqui, né, aqui o autor do Salmo, provavelmente é Davi, ele está dizendo o quê? Ele está listando a lista de quem é feliz, segundo Deus. É o homem que ele não anda. Antes, quando você olhar antes, está fazendo um contraste. Esse homem que tem essas características, antes, o seu prazer, o que está na lei do Senhor. Na sua lei, medita de noite. Né? E aí ele vai começar a fazer comparações de como é esse homem. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele terá sucesso naquilo que ele fizer. Né? Então perceba, comece a olhar o exercício do texto. Eu compreendo a pressa de a gente querer logo aplicar, de ter pressa para interpretar, mas aqui eu pedi o exercício, né, de observação do texto, de você já sair do texto com uma síntese do que o texto diz. Né? Quando você vê bem-aventurado, você lê o homem que, começa a lista, ele está listando, não anda no conselho. Antes, o contraste. Né? Ele não anda, ele não faz isso. O seu prazer está na lei do Senhor. Ele medita de noite. Antes, né? É uma conjunção. Está fazendo contraste. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Aí que no devido tempo. Está listando de novo. Como é que é essa árvore plantada? Quando você olhar o quê? De novo está enumerando. Que no devido tempo dá o seu fruto. Frutifica. Esse I. Você olha um I. Está acrescentando. Está listando de novo. Cuja folhagem não murcha. E de novo. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Né? Você atentar para isso é interessante porque você vai organizar o texto. Né? Quando você olha o que aqui você percebe que está iniciando, feliz é um homem que, aí vai dar, o que ele não faz, ele não anda, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, contraste, o que ele faz? Seu prazer está na lei do Senhor. E vai enumerar, e, na sua lei, ele é como uma árvore plantada, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem. Né? Aí, logo depois, os ímpios, aqueles que não conhecem o Senhor, eles não são assim. São, porém, esse porém é uma conjunção que vai contrastar, vai fazer uma comparação. Como é que é esse ímpio? Ele é como uma palha que o vento dispersa. Ele não é como uma árvore, ele é uma palha que o vento dispersa. Por isso, ora, o olhar clínico é a conjunção, o isso, por isso.
uma conclusão. Por isso, em função desses ímpios não serem assim, não andar na roda dos escarnecedores, não se deter no caminho dos pecadores, né? Não meditar na lei e ser uma palha de vento, por isso os perversos, que são os ímpios, que aí ele vai fazer, como a Débora até pontuou, sinônimos. Ímpios são os perversos. Ele não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Perceba que o Salmo 1, ele faz o contraste. As características do que o bem-aventurado faz, o feliz, as características do ímpio, daquele que não conhece o Senhor, e a consequência disso. Por isso, os perversos não prevalecerão. Porque, pois, né? Lembra que eu falei, né? Para a gente atentar para as conjunções, né? Então, pois, por quê? Isso vai ter uma consequência. Por quê? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E aqui, respondendo a dúvida do conhecer, é guardar, a gente precisa ir para o original, ir para o hebraico, para a raiz do hebraico, né? E a raiz do hebraico, né? Que aqui o significado original mesmo é que o Senhor conhece, ele tem conhecimento. O conhecimento no hebraico não é um conhecimento intelectual. O Senhor conhece o caminho do justo, o Senhor, ele sabe, ele controla tudo. Mas, numa interpretação, numa exegese, algumas versões fala guarda, porque quem guarda conhece. Conhecer no sentido mais amplo. Conhecer no sentido que o Senhor não conhecer intelectual, o Senhor tem conhecimento total. Ele conhece, ele sabe as entranhas, ele tem poder sobre tudo, sobre o caminho dos justos. Ele conhece o caminho dos justos, né? Que é saber por experiência, reconhecer não é apenas o conhecimento, o Senhor, ele conhece tudo. Ele tem conhecimento total sobre o caminho dos justos. E ele conhece, né? Ele, por conhecer, ele guarda. Talvez o guarda no sentido de fazer uma comparação, porque ele está dizendo aqui que os ímpios vai perecer. Então, para ficar uma coisa, essa interpretação do guardar, é para deixar claro que, olha, os ímpios vão ser guardados. Eles vão permanecer. E os ímpios vão ser destruídos. Né? Então, no sentido de pegar essa palavra original e trazer para algo do texto para ter uma comparação mais precisa. Entenderam? Então, eu entendo assim. Porque a raiz, né, do conhecer, que é o Yada, é justamente isso, conhecer. Aprender a conhecer. Né? Conhecer por experiência. Ser conhecido. O Senhor conhece tudo e todos. Ele governa. Então, eu entendo assim. Né? Então, aqui, quando a gente faz essas observações, a gente já tem um conhecimento básico do que trata o Salmo 1. Quando eu aprendo a ler, né, a organizar o texto, ora, bem-aventurado, listar as características do bem-aventurado. O que ele não faz, o que ele faz, as comparações de um bem-aventurado, um feliz, né, daquele que não conhece o Senhor Jesus, atualizando para tempos atuais. Há uma comparação com os ímpios, há consequências. Por isso, os perversos não prevalecerão. Os justos. Por quê? E há uma explicação. Porque o Senhor conhece. Ele sabe quem é justo e quem não é. Né? Então, aqui você já parte para uma outra etapa, a gente vai ver um passo, já com as informações básicas do que trata o texto. Eu preciso ter cuidado para ler, para entender o básico, porque senão a gente não vai conseguir ter uma ideia do texto. Mas eu acho que todos falaram, né, de forma bem contundente, conseguiram compreender do que trata o texto. Né? Isso é fundamental. A gente não pode partir para uma outra etapa de contexto, né, sem ter esse exercício. Né?
Inclusive, nessa aula agora, antes da gente entrar no exercício de contexto, eu vou passar mais um exercício para vocês, porque eu percebo que vocês estavam querendo ir além. Eu quero que no exercício vocês observem e digam, consigam captar a essência do texto. Né? Por exemplo, analisar. Por que isso? Porque quando eu percebo as conjunções, eu vou saber distinguir, eu vou saber resumir do que trata o texto. Então, vocês precisam o quê? Olhar, ter atenção, né? Ora, aqui tem uma listagem, né? Que tem um porém, está contrastando, está concluindo isso. E, em síntese, a mensagem é essa. É a característica do ímpio com, né? Com o bem-aventurado, né? E as consequências disso, e o motivo disso, né? Eu quero que vocês treinem, não, porque eu percebo que vocês estão afobados para aplicar o texto. E não precisam ter essa afobação, né? Tenham calma. Primeiro vamos treinar a observação do texto, né? Vamos treinar com passagens mais simples a observação. Não se preocupem que depois a gente vai ter esse exercício de aplicação, de interpretação do texto, mas eu quero que vocês primeiro observem o texto. E respondendo à pergunta da Débora, essa versão em ITLH, na verdade, é uma versão não recomendável, porque é uma versão, muito às vezes, na ânsia de querer colocar palavras coloquiais que as pessoas entendem, acaba, às vezes, não dando sentido que é do texto, né? Então, não é uma linguagem ideal para que você estude. É interessante, às vezes, para uma evangelização, né? Para você falar de algo, mas não é uma versão indicada para você trazer para o seu estudo, né? Hoje eu reputo que as versões mais indicadas para o estudo é a NVI, a Revista Atualizada, a NVT, é uma versão também, né? A Corrigida e Fiel, né? São versões mais indicadas para que a gente possa estudar o texto bíblico. Tá bom? Eu espero ter respondido as perguntas. Se não, vocês podem perguntar de novo, né? Mas... outra pergunta. Que a Débora falou. Essa questão da teologia da prosperidade, né? No texto. É o seguinte, quando pessoal, a gente tem que fugir das tretas, né? Existem muitas tretas. A gente só vai entrar em treta quando a gente for impelido para orientar alguém, para explicar alguém, né? A gente não pode ser um treteiro de plantão, treteiro de internet, querendo arrumar confusão com todo mundo, né? O que a gente precisa por exemplo, aqui, quando a pessoa tem um olhar da prosperidade no texto, tudo que ela vai achar, mesmo fora de contexto, ela vai querer levar para a prosperidade. Aqui vocês perceberam que não tem nada a ver com prosperidade. Prosperar, bem-sucedido em tudo que faz, principalmente aqui no contexto hebraico, não tem nada a ver com o sucesso financeiro, né? Não que Deus não abençoe. Quando você tem um pressuposto, e você tem ideia pré-concebida do texto, você vai querer analisar tudo à luz disso. Se você defende uma teologia da prosperidade, você vai querer fazer inferências. Você já vai ler o texto com essa tendência, a querer interpretar desse jeito. E nosso objetivo aqui não é esse. É não levar, né, para o texto impressões minhas, o que eu acho ao texto. É ir para o texto, observar o texto, depois de observar, ir para o contexto e interpretar e aplicar para nossas vidas. O nosso objetivo aqui é que você cresça, que você tenha ferramentas úteis para que você possa crescer, amadurecer, interpretar um texto, né? Você seja bênção na vida de outras pessoas. E além de você fazer o seu devocional diário, você possa cumprir o seu papel, né? De pregar o evangelho, de fazer discípulos, né? Então, esse é o objetivo, tá bom? Então, ao final,
eu vou passar um outro exercício de observação, né? Para que a gente dê, só na próxima aula passe para o outro passo, né? De exercício outro passo, porque eu percebo que vocês estão já com a ância de querer já aplicar. E eu quero que vocês se atenham na observação. E em síntese poder, né, falar da matéria. Andrezinho quer falar? Fala aí, Andrezinho. Antes de passar para o pastor Marcos. Antes de fazer até o exercício, ele já estava aplicando o texto. Ele pegou um versículo, ele já aplicou hoje de manhã na vida dele. Eu tenho uma reclamação a fazer. Posso? Fala aí, meu irmão. É proibido as pessoas virem para a aula com camisa de time. Não, Não, sério. Não tem liberdade de ninguém, meu irmão. É o que, rapaz? Você não pode tolher a liberdade de ninguém. Vamos lá, não, mas falando sério. Vamos. Vou falar sério, isso é seríssimo. Não vou vir com minha camisa da seleção, o Vasco. Beleza. Mas vamos lá. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Não, essa semana ou melhor, os 3 últimos dias, eu tenho tido um convite para ir no encontro com um amigo meu e outras pessoas, que lá iam se encontrar alguns produtores, outras pessoas. Aí colocaram, não, a gente vai botar uns brinquedos para as crianças. Aí a irmã dele mandou uma mensagem para a Virgínia, não, Andrezinho vai tocar, né? Isso já mexeu comigo um pouco. Aí eu fiquei, Virgínia, nem vou atender mais, nem vou falar mais com ninguém, porque eu sei o mal que eu sou para mim. Tá ouvindo? Então, acabei fugindo desse compromisso. Mas está uma luta, porque é hoje. Está sendo uma luta com a minha carne, entendeu? Sim. Aí tem tudo a ver com esse salmo, com esse estudo de hoje. E no encontro que entre aspas, parece ser nocivo, acaba sendo prejudicial para mim, entendeu? Porque eu me conheço. Sim. Então é aquilo, São ímpios, né? São ímpios. Ninguém lá busca o Senhor, ninguém conhece o Senhor. E eu não sou tão forte assim para mostrar o Senhor em mim ainda, né? Mas é isso aí, Andrezinho. É a pessoa ter a convicção, cara, de que eu preciso, né, crucificar a minha carne, né? Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim, eu preciso crucificar a minha carne, né? E à medida que você vai dizendo não, né, você vai se fortalecendo no Senhor, né? Você vai vendo que é possível fugir aos convites, né, que não vão fazer bem para você, para sua família. E assim você vai, né, vai crescendo, né? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, né? O caminho dos ímpios perecerá. O nosso caminho não. O nosso caminho nós gozamos de uma vida eterna aqui e vamos viver uma eternidade com o Senhor, sabendo que as circunstâncias aqui são passageiras, né? Elas são difíceis, mas a gente precisa ter o olhar fito na esperança eterna, saber que o Senhor pode voltar a qualquer momento, né? Trazer a memória, como eu falei até na quarta-feira, que é preciso a gente trazer diariamente a nossa memória, memória de quem Deus é. E Deus é justo, né? Aparentemente, esses ímpios, eles estão prosperando no mundo, né? Eles estão ganhando dinheiro, eles estão aparentemente tendo sucesso, mas a gente sabe que eles são como palha, que o vento dispersa. A gente sabe que o nosso caminhar aqui é rápido, é passageiro, né? Eu estou me vendo já, ano que vem eu faço 40 anos. Parece que ontem eu tinha 15. Né? Então é algo muito rápido, né? E a gente precisa remir o tempo no sentido de aproveitar o tempo para a glória de Deus. De pegar esse tempo, né? E resgatar esse tempo, né? Então esse tempo que a gente, né? Nós éramos inimigos de Deus, a gente precisa remir. Mas é isso aí, André. A gente está junto com você, né? Junto com a Igreja do Senhor, orando, né? Nos fortalecendo e sabendo que você, no Senhor, se fortalecerá mais, irmão. Amém. O engraçado é que os cenários são os mesmos, entendeu? A criação dos cenários são bem parecidos. E é interessante, né? Porque tu já experimentou, tu sabe, né? O que é isso, né?
quer voltar para isso, sabe a consequência disso, né? Então, assim, é difícil, mas para ti é só tu olhar para as consequências, né? Saber como tua família está agora, saber como tu estás firmado agora com tua esposa e saber as consequências do que é viver, né? Não E viver saber assim. que o maior inimigo somos nós mesmos, né? Está na mente, né? A maior ação do inimigo está na nossa mente, né? As armadilhas que o inimigo usa é a nossa mente. A gente precisa ter cuidado. Faz ciladas, né? São ciladas do inimigo. Beleza. Mais alguém quer falar? Antes de passar a palavra para o nosso querido pastor Mar? Se tiver alguma dúvida também, você pode colocar lá no grupo do WhatsApp, se aparecer mais alguma dúvida. Se ninguém tiver, eu vou passar a palavra para o pastor Mar. Nós vamos praticar mais uma vez esse exercício de observação, certo? Na perspectiva de pegar a essência do texto. Perceberam como eu fiz? Peguei a essência do texto. E quando eu pego a essência, eu já sei, eu já parto para uma outra etapa sabendo basicamente o que o texto diz. Ora, aqui é ímpio, né? É bem-aventurado, né? As consequências de quem é e o porquê. Eu já tenho, né? Quando eu tenho atenção a essas conjunções, a esses contrastes, eu já vou captar a essência do texto. Vou passar a palavra aqui para o nosso pastor Mar. Fala aí, Mar. Bom dia, meu irmão. Graças a paz. Mar? Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. João, eu não queria assim acrescentar mais nada em tudo que tu já falou, porque ele já tem bastante informações. Apenas destacar algo importante é que os salmos, ele, como o pastor João já falou, ele é um tipo de literatura específica, né? Eles são cânticos, eles são hinos. Então, quando a gente realmente está buscando compreender o texto, a gente tem que se colocar no lugar lá do autor e para quem ele está se dirigindo e qual era o contexto que ele estava vivenciando ali, naquele momento, né? E esse salmo, ele deixa bem destacado a questão dos justos e dos ímpios, né? Os justos e os ímpios. E os justos apresentam características e os ímpios também apresentam características, né? E o nosso grande desafio realmente é compreender exatamente isso, o que o autor está querendo destacar. Aquilo que quem escreveu, ele escreveu com uma intenção, né? E, a partir daí, aplicar esses princípios de tanto tempo atrás, da palavra de Deus, à nossa vida aqui diária. Então, eu falaria apenas isso. O restante o pastor João já falou. Agora, uma coisa importante, irmãos, que eu vejo, é que João até também falou sobre isso, não adianta a gente correr, a gente se apressar. Mesmo Jesus, quando nasceu, a gente vai ouvir lá na palavra que ele crescia na graça e no conhecimento de Deus. Até porque ele era humano, ele era 100% humano e 100% Deus, mas ele passou pelo processo. O que eu vejo de importante aqui é que nós estamos buscando esse conhecimento, esse crescimento. Isso já é algo muito positivo. E esse crescimento, ele depende, penso que mais de cada um de nós, de buscarmos. Então, a gente vai precisar realmente das orientações, que é a missão, né? Nós, como pastores, né? Nós somos, na verdade, treinadores da igreja, capacitadores. Nós encaminhamos a igreja no propósito de crescer espiritualmente. Isso é algo que um pastor jamais ele deve deixar de fazer isso, até porque nós temos falado que quem vai ser a liderança, quem vai conduzir essa igreja daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, daqui a 5 anos? Qual o legado que vai ficar? E a gente está falando bem real, bem prático, várias igrejas com dificuldades, porque os pastores não fazem isso. A maioria deles
não enfatizam isso. E esse é algo que tanto eu como o pastor João, a gente já começou desde o começo, antes de eu ir para essa igreja. Antes de eu ir para o Vale do Jordão, a gente tinha essa visão. Então, a gente tem focado principalmente o quê? Nos jovens e adolescentes. Por isso, eu também encorajo vocês a não perder esses estudos. Porque é algo que a gente está trazendo para vocês que vale a pena. Né? É algo que a gente faz com prazer. Porque, como foi dito, a gente não sabe o dia do amanhã. Né? E os desafios que a igreja ela enfrenta no mundo, ela precisa de ter uma liderança forte, ela precisa de ter jovens comprometidos, adolescentes que cresçam na palavra de Deus, até porque o mundo ele impõe isso em nossos filhos, em nossas vidas. Então, assim estou falando. E aí eu queria falar daquilo que Andrezinho falou, André. Na verdade, todos nós somos esses vasos, frágeis, né? A gente sabe disso, que na caminhada, o desconhecimento da palavra, a gente, porque só tem dois caminhos, o caminho de Deus e o outro caminho, né? E existem coisas que acontecem que a gente mesmo não tem conhecimento, né? Quando a gente não tem conhecimento de Deus, a gente não vive a realidade da palavra. O que eu vejo assim, André, o que você falou, é que hoje você está percebendo que a nossa realidade de vida ela está aqui na palavra de Deus. Quando a gente conhece a palavra, aí a gente conhece a nós mesmos e a gente conhece quem é Deus. Isso faz toda a diferença. Eu acho que isso tem feito e está fazendo a diferença na sua vida. Porque hoje você consegue ver a realidade, não é só a sua realidade, é a nossa realidade. A gente se coloca junto com você porque essa é a realidade humana, realmente. E o que eu vejo extraordinário é a graça de Deus e a misericórdia. Porque se Deus não revelasse isso, a gente vivia numa irrealidade. Até achando que a gente é um Deus, que a gente sabe de todas as coisas. E, na verdade, nós na verdade, vivíamos enganados. E, como nós dissemos, nós somos os primeiros a se enganar. Então, eu queria dar uma perspectiva para todos nós, não só para o André. A perspectiva é aquilo que Paulo disse. Ele também andava no desconhecimento. Ele andava cego de Deus, porque ele achava que ele estava fazendo coisas que eram normais do mundo, das coisas, da ideia que ele tinha de religião. E, de repente, quando ele viu a verdade, ele mudou. E o que ele fez, André? Ele esqueceu. Ele deixou para trás. E isso é importante. Olhar agora na perspectiva da eternidade. Olhar na perspectiva da esperança. E se fortalecer nessa esperança. E as coisas que ficaram para trás, não vou dizer assim porque a gente não tem, eu vou passar uma borracha em tudo isso, não. Mas é aquilo que Paulo está dizendo, é que ele olha agora para frente. A esperança dele está na frente, não nessas coisas que estão para trás. E se fortalece nessa esperança, nessa nova caminhada, porque você tem uma missão, assim como todos nós temos uma missão. Eu acho que isso é importantíssimo para a gente entender qual é a nossa missão. E Deus lhe deu uma missão. Então, abraça essa missão, porque é uma missão que Deus confiou a cada um de nós. O jovem, quando a criança nasce, a palavra de Deus diz assim, olha, ensina a criança. Então, é uma missão nossa ensinar nossos filhos quando são crianças. E aí serve para jovens, para adolescentes que vão casar, que futuramente vão ter filhos. Então, olha só, Deus já deu a missão, ensina a criança. Mas essa criança, ela cresce. E depois que ela cresce, a gente encontra outro texto lá no Salmo que diz assim, de que modo o jovem purificará o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. O jovem cresceu, ele tem que agora, ele busca essa palavra para a vida dele. Então, a nossa palavra é que todos nós precisamos buscar
E seu crescimento vai depender da busca que você faz. Então, ó, existem bons livros, como o pastor João, porque, gente, a gente não teria condição se a gente não tivesse, e a gente acredita, são homens de Deus que escreveram para nos ajudar, tiveram conhecimento, se esmeraram, buscaram exegese, interpretação de texto. Então, seria bom a gente ter esses recursos que até o pastor João está trazendo, para a gente se aproximar ao máximo da ideia que a palavra de Deus está dizendo para nós. E aí a gente consegue aplicar de forma, né, como Deus está dizendo. Então, eu diria isso aos irmãos, eu fico muito feliz, porque nós estamos gastando tempo e todos nós estamos interessados, estamos crescendo. Então, André, eu queria que você focasse para a esperança futura. Então, o jovem, de que modo? Agora ele busca. Mas quando nós casamos, Deus nos dá outra missão, como pais, né? E aí nosso jovem, todos nós passamos por essa fase. Agora eu tenho uma missão, eu sou líder espiritual, então eu tenho que focar nessa missão, e quando eu compreendo essa missão, que eu abraço essa missão, aí é diferente, porque as pessoas não compreendem isso. Às vezes, quando... E não compreendem porque não conhecia a palavra de Deus. Então, isso é natural, mas hoje a gente conhece. Então, a gente muda a nossa visão. Então, eu diria o seguinte, nós vamos olhar para o futuro, para a volta de Cristo, para a certeza da nossa salvação. E aí que está a nossa alegria. E vamos deixar aquilo que ficou para trás e hoje eu conheço, né? E agradecer a Deus, porque todos nós estávamos desgarrados, né? E Deus e Jesus se manifestou para nos dar salvação, para nos mostrar o caminho da eternidade. Então, André, a gente fica feliz de que hoje você vê isso na sua vida. E você já deu esse testemunho. E a nossa oração é que você falando tudo isso, a gente também reflita, né? Todos nós podemos refletir na sua experiência, né? Olha, eu penso o seguinte, a palavra de Deus, ela mostra 3 formas de a gente aprender as coisas. Aí é uma posição minha. Primeiro, eu aprendo com o exemplo das pessoas, eu olho para aquilo e vejo se aquilo é bom ou ruim, então eu aprendo. Eu aprendo passando pela experiência, ou ela é positiva ou negativa, aquilo que eu estou passando, e aí eu não desejo para ninguém, ou eu aprendo de uma forma extraordinária, que é pela palavra de Deus. Então, é isso que eu vejo, viu, André? Mas eu estou muito feliz, viu, pastor João, de a gente estar aqui falando da palavra. Gente, olha, a gente que eu já fui de várias igrejas, já fundei, estive à frente de fundação de igreja, estive à frente de liderança, de líderes um diferente do outro. Mas dificilmente a gente vê, quando termina, a gente se reunir para estar falando da palavra. Fala de futebol, fala de um monte de coisas, mas não se fala da palavra. Não se reflete na palavra. A gente não tem aquele prazer, e o texto está falando disso, desse prazer. E é isso que nós estamos vendo. E nós somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês, pelas nossas vidas. Amém? Amém. Obrigado aí. O Omar veio, né, com uma palavra muito precisa nos nossos corações. E também levando em conta, né, o Omar, além de ele ser um homem que hoje é um pastor, ele é um homem que tem já, né, uma história de vida, uma experiência, né? Um homem já com filhos criados, né? Com um casamento estabilizado, né? E é muito importante, como ele falou, né? Existem essas 3 maneiras de a gente aprender. Uma forma que a gente precisa ter sabedoria é aprender com o erro do outro, né? A gente não precisa achar que a gente vai aprender apanhando, né? Que a gente recebe do mundo. Não.
A gente só aprende apanhando, não, irmão. A gente aprende com a palavra de Deus, a gente aprende com a experiência do outro, para que eu não erre mais, né? Então, eu fico feliz pela gente, né, por esse momento aqui de estarmos juntos, né? Lendo a palavra e tendo ferramentas úteis para que a gente possa crescer, né? Para que a gente mesmo possa desenvolver a palavra, ter ferramentas úteis para isso. Eu estava pensando, irmãos, como exercício para a próxima aula, como a gente está expondo a Epístola de João, e é uma epístola bem fácil, assim, eu reputo como uma fácil de observar. Então, eu estava pensando, na próxima aula, qual a tarefa de vocês, com base no que eu falei no Salmo 1, observando a essência do texto, vocês observarem 1 João, capítulo 2, versos 3 a 11. E, na próxima aula, vocês vão trazer essas observações. Eu vou colocar lá no grupo de WhatsApp, para quem não está aqui, não anotou, eu vou colocar o texto da aula para que a gente possa treinar, né? E sem essa pressa, mais uma vez ressaltando, sem essa pressa de querer aplicar. O que a gente vai fazer é ler o texto e pegar a essência do texto. Não se preocupem que a gente vai partir para isso. Mas a gente precisa, como o pastor Mar falou, passo a passo, né? A gente precisa ter calma, né? Sem afobação, né? A gente, né, não tem por que estar com pressa, correndo, né? Até porque não é de uma hora para outra que a gente vai, né? Passo a passo, tá bom? Então eu vou finalizar pedindo que o pastor Mar ore pela gente e a gente se despeça, tá bom? Oremos. Pai querido, Senhor Deus, graças te damos, Senhor. Primeiramente pela tua grandeza, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor manifestado, Senhor, em nossas vidas, através do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, agradecemos pela vida de cada irmão, pela vida da nossa igreja. Senhor, nós te pedimos pela tua ajuda, pelo crescimento espiritual dos nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças. Que possamos ser, Senhor, instrumentos nas tuas mãos de capacitação, todos nós aqui, Senhor, buscando o crescimento espiritual, aquilo que te agrada, Senhor, porque é uma orientação na tua palavra, até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do teu Filho. É uma busca, Senhor, diária, que a gente não perca esse foco, que a gente tenha isso no nosso coração como um propósito de vida, porque a partir daí haverá frutificação, haverá crescimento na nossa igreja, na nossa comunidade, um crescimento que traz esperança, confiança, fortalecimento da nossa fé. Obrigado, Senhor, por este momento aqui. Obrigado por cada irmão. Obrigado pela vida do pastor João, da sua família, da minha família. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela vida do André, da Virgínia, da sua família, da Rebeca, do Álvaro, Senhor, do Clóvis, da sua família, a família de cada irmão. Obrigado pela vida, Senhor, da Cristiane, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida da Débora. Fortalece, Senhor, cada um de nós. Obrigado, meu Deus, pela vida do irmão Elias, da sua família, de cada família aqui, Senhor. Nos dê, Senhor, essa motivação no nosso coração, essa busca desse crescimento. A tua palavra, as orientações. Nos dê sabedoria a mim e o pastor João para transmitir aquilo que é a tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus, e nos prepara para o culto da noite, Senhor, que seja um culto de exaltação a Ti, Tu é merecedor de toda a glória e de toda a honra, e que nossos louvores, Senhor, sejam louvores do nosso coração, Senhor, em sinceridade, para Te exaltar
o teu grandioso nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Não perca hoje à noite, hein? Vamos estudar 1 João, capítulo 3, versos 11 a 24. Vacina contra a maldade do mundo. Nos acompanhar. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Deus abençoe. Valeu. Semana, pessoal. Hum.